Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este quarto domingo do mês de dezembro de 2024. Quarto domingo no Advento, dia 22 de dezembro de 24. Mais uma semana e acabou o ano. Eu quero convidar a que abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Ainda ontem nós estávamos revendo no estudo bíblico a questão quase não abordada, né, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né, que para muitos é uma novidade, algo misterioso, mas na verdade a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus nem sacerdote poderia ser, porque ele não é da tribo de Levi. O sacerdócio desde o Antigo Testamento é segundo a tribo de Levi, né? Também chamado sacerdócio aarônico. Então, aqui em Hebreus se nos explica claramente que o sacerdócio é chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Em nenhuma outra passagem é mencionado isto, a não ser a profecia lá em Salmos, né? Onde está escrito: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ontem no estudo bíblico nós mencionamos, né? E se nós estivéssemos naquela época em que o Salmo foi escrito, certamente perguntaríamos ao salmista: e que isso quer dizer? E nem sequer o salmista, que inspirado pelo Espírito Santo escreveu isso, saberia explicar o que isso significa. Né? Como o anjo disse para Daniel, né, lá no livro de Daniel: fecha, guarda isso. Porque Daniel perguntou: e que isso significa? Guarda, isso não é para ti. Tu descansarás, em outras palavras, vais morrer, e isso vai ser só para os tempos do fim. Né? Quer dizer, os profetas escreviam, falavam coisas, e nem eles mesmos sabiam o que isso significava. 2000 anos depois do nascimento de Jesus, muitas dessas coisas já passaram, e nós vemos, mas estava na cara depois que já passou. Né? Mas era tão fácil de entender. Claro, depois que já passou, era tão fácil de entender, mas se antes. Né? Vamos a esta questão do sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui em Hebreus 10, eu vou ler uma série de passagens aqui em Hebreus, todos em Hebreus. Né? Em Hebreus 10, lemos: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aqui está falando dos sacrifícios feitos no templo de Jerusalém. Né? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecados. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Isso é um axioma bíblico. É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Está falando do que Deus
vamos dizer assim, opina acerca dos sacrifícios, né? Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradarem, os quais se oferecem segundo a lei do Antigo Testamento. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, o quê? Esse Antigo Testamento. Tira, né? Para estabelecer o segundo, isto é, o Novo Testamento, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, no Antigo Testamento havia sacrifícios que eram uma sombra da realidade futura. A que se refere? Tudo isso apontava, o sacrifício do cordeiro, por exemplo, do cordeiro pascal, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E aqui diz: feito uma vez, né? Versículo 11 de Hebreus 10. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, se refere ao Senhor Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A tradução está correta, embora haja um sentido muito maior aqui, tá? No grego, usa tempos verbais, conjugações que não existem nas línguas modernas. E aqui se usa uma conjugação do verbo que indica, vamos parafrasear o versículo 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É isso que está escrito lá no grego. Ao mesmo ponto que explica que essa santificação já aconteceu, não precisa nem ser mais nem ser menos, ao mesmo momento, essa frase no grego indica que é um processo, estão sendo santificados. Isto nos faz lembrar de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Olha aí como você está vivendo, porque pode perder a sua salvação. Percebe como isso é uma heresia? É um insulto à obra de Cristo. Você não pode perder algo que não está na sua mão. Primeiro porque nem foi você que começou. Eu levantei a minha mão, eu decidi. Não. Corretamente, a Igreja Luterana afirma: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo. Não posso. Isso é uma impossibilidade. Não posso crer em Cristo, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo agiu na minha vida pela sua palavra, e Ele me trouxe até Cristo, e Ele me fez ajoelhar diante de Cristo e confessar os meus pecados. Quem fez isso é o próprio Deus, e assim como Ele começou essa boa obra, vai a terminá-la até o dia de Cristo. Então eu não posso perder uma coisa que não está nas minhas mãos, está nas mãos dEle, Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Já e ainda não. Já somos.
mas ainda não se manifestou. Quando Ele se manifestar, nesse instante, num abrir e fechar de olhos, seremos como Ele é. É isso que a palavra de Deus nos diz. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos retornar as folhas e vamos abrir em capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, versículo 17, onde diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aqui se refere ao Senhor Jesus, né? Mas nós sabemos que qualquer versículo tem todo um contexto, né? E o contexto já está desde os versículos iniciais, né? Versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Nossa, mas aqui se refere à humanidade, ou se referiria ao Senhor Jesus? O filho do homem, ele mesmo diz o filho do homem, referindo-se a si mesmo. Então essa passagem se aplica principalmente ao Senhor Jesus. Versículo 7 de Hebreus 2. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, enquanto ele estava entre nós como homem, era menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. A palavra nos diz, pela revelação que Paulo recebeu, que o Verbo se fez carne, que ele se despiu da sua divindade para se tornar homem, que ele não considerou o fato dele ser Deus e se fez como servo. Isso está na palavra de Deus. Então, por um pouco menor foi feito do que os anjos. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. De novo, até no Senhor Jesus se aplica o já e ainda não. Já estão sujeitas. O trabalho de Deus, a boa obra de Deus lá na cruz já terminou, já está feita, concluída. O próprio Senhor Jesus diz: está consumado. Acabou. Mas ainda não. Nós vemos que o mundo inteiro não está sujeito. Nós vemos que os inimigos das nossas almas, que são as potestades, os principados, esses anjos poderosos que foram derrotados e jogados para a terra, eles estão ainda atacando. Um dia desses eu afirmei: eles caem atirando. É por isso que a gente tem uma luta constante, uma luta espiritual constante. Se esses seres malignos não tivessem atividade, vamos imaginar, por um momento, esses seres ficam inertes, sem nenhuma atividade. Nesse instante, de um dia para o outro, de um momento para o outro, o mundo seria uma beleza.
Mesmo o ser humano sendo corrupto, não haveria quem incitasse a cometer pecados. Né? Não haveria. Isso não significaria que a humanidade seria uma santa humanidade. Não, não. Mas não haveria aquele que empurra ao mal. Mas isso não acontece. Nós estamos imersos numa luta. Esses inimigos já foram vencidos, já está determinado, está consumado na cruz do Calvário. Vencidos por completo. Mas ainda não. Né? Então, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, que é o Senhor Jesus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é o Senhor Jesus. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de Deus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O verbo se humanou, participou da carne e do sangue, nosso, da humanidade. Se fez homem, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, aquilo que muitas pessoas acreditam, coitado, o Senhor Jesus foi pego e terminou numa cruz, e pensam, né, como aquele herege que está lá no Vaticano, que disse claramente, né, mostrando um livrinho que ele carrega no bolso: isto representa a derrota de Jesus. Lembram que esse herege falou isso? Um satânico, esse argentino. A morte do Senhor Jesus representa o quê? A derrota de Satanás, é o que está escrito aqui. Né? Para que pela sua morte na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? A sua crucificação, a sua morte na cruz, não foi a sua derrota, foi a sua vitória. Ele triunfou na cruz. É o que está escrito. Né? Versículo 15 de Hebreus 2: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aqui entra o versículo 16, que é muito interessante. Deus não perdoa a todos os que se arrependem? É uma perguntinha, né? É um pega-ratão. Sim e não. Como sim e não? Sim, porque Deus perdoa a todos os que se arrependem. Deus dá a graça do arrependimento a quem Ele quer. Ser humano. Agora, e os anjos não se arrepender? Não. Eles procuraram voltar. Não mais se achou seu lugar nos céus. É o que está escrito. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. A que se refere com não tomou os anjos?
Lembra? É uma terceira parte dos anjos que se revoltaram contra o imperador dos céus, contra o rei de reis. Se revoltaram contra ele, foram rebeldes. Miguel e seus anjos batalharam e os expulsaram dos céus, e o seu lugar não se achou mais. E foram jogados para a terra. Né? Ele não tomou os anjos. Não existe salvação para os anjos rebeldes. Mas, versículo 16 de Hebreus 2, tomou a descendência de Abrão. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: paz sobre Israel, descendência de sangue, carne e sangue de Jacó, de Abrão, paz sobre Israel, e sobre Israel de Deus. Percebe? São dois grupos: paz sobre Israel e sobre o Israel de Deus. São dois. O seu povo que ele formou, e aquele outro povo que, depois que os galhos foram arrancados da oliveira, esses galhos de zambujeiro bravo foram enxertados contra a natureza, na oliveira verdadeira. Esses são o Israel de Deus. Então, ele tomou a descendência de Abraão para salvar. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Sumo sacerdote. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E no versículo 1 do capítulo seguinte, Hebreus 3:1, diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Essa não é a confissão dos descendentes de Jacó, porque eles rejeitaram o Messias. Esta é a confissão dos zambujeiros, de nós, que cremos e confessamos o nome de Jesus. Irmãos santos, separados, participantes da vocação é chamado, participante do chamado celestial. Por minha própria razão ou força não posso crer, mas Ele me chamou pela sua palavra, seu Espírito Santo fez isso. Considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. No capítulo 4, no versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, por um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O apóstolo Paulo continua escrevendo aos Hebreus: porque todo o sumo sacerdote, capítulo 5 já, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, não, isso é determinado por Deus, não é o homem que quer ou determina. Né? Assim também Cristo, Hebreus 5:5, assim também Cristo
não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E quando foi isso? Quando foi isso? Estando João o Batista batizando, nas margens do Rio Jordão, vinham as pessoas confessando os seus pecados e ele os batizava. E apareceu Jesus também, e João diz: não, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Não, não, não. E João se lhe opunha, até que Jesus disse: deixa, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. João, conhecedor da palavra de Deus, João, sacerdote, imediatamente procedeu a batizá-lo. E aí ele pegou Jesus e o mergulhou. Não, porque João se lembrou: eu tenho que pegar cinza do sacrifício, eu posso pegar sangue do sacrifício, mas como ele não estava no templo em Jerusalém, só tinha à mão água corrente. Então ele pegou a água e aspergiu sobre Jesus. Por quê? O sacerdote, para instalar, um sacerdote, ele podia usar esses 3 elementos: pegar sangue, pegar cinza ou pegar água, e aspergir. Qualquer um dos 3 elementos era aspergido sobre o que ia ser eleito sacerdote. Então, isso que aconteceu com o Senhor Jesus, é isso que está: tu és o meu filho, hoje te gerei. Isso aconteceu no chamado batismo do Senhor Jesus, na sua ordenação ao ministério. A partir de aí, desse momento, é que nós vemos o Senhor Jesus iniciando o seu ministério de 3 anos. Como também diz Hebreus 5:6, no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui se refere ao Salmo 110, versículo 4. No qual, nos dias da sua carne, oferecendo com muito clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia salvar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mas o qual, versículo 7, se refere a Melquisedeque, aquele lá do Antigo Testamento, aquele lá que aparece misteriosamente em Gênesis. E refere-se ao versículo 8, ainda que era filho. Peraí, quem está falando de quem? De Melquisedeque. Na teologia, isto se chama teofania. O que é teofania? A aparição do próprio Deus. Um dia, Abraão estava lá nos seus pagos, e aí de repente viu 3 homens. A Bíblia não diz ele viu 3 anjos, ele viu 3 homens vindo. E aí ele correu e se prostrou diante deles, porque Abraão percebeu alguma coisa. E os tratou de meu Senhor. E Abraão fez questão de recebê-los. E Abraão pediu para um dos seus servos aí que corresse e preparasse uma vitela. E foi correndo para Sara e disse: prepara depressa bolos, ázimos, uns pãezinhos ázimos, sem fermento. E apresentou essa carne assada e esses pães recém-feitos, apresentou diante deles, daqueles 3 homens, e eles comeram. E a passagem lá em Gênesis nos diz: e aqueles 2 anjos continuaram o seu caminho,
em direção a Sodoma, porque iam ver a Ló. Quem era aquele que ficou com Abrão? E Abrão intercedeu: Senhor, destruirás tu, né, toda uma cidade? E se tiver 50 justos? Por causa dos 50, não. E se tiver 40? E ele foi reduzindo. Lembram? E não teve. Mal e mal teve Ló e a sua família. Quem era aquele que se apresentou diante de Abrão? Homem. Que Abrão chamou ele de meu Senhor. Meu Deus. É uma teofania. E ele veio com 2 anjos. E esses 2 anjos não tinham asinhas, nenhuma aureola em cima da cabeça para... esse aí é anjo. Não, eram homens. Tanto que os homens de Sodoma rodearam a casa de Ló e disseram: traze para nós afora aqui aqueles 2 homens que nós vimos entrar na tua casa. Nós queremos conhecê-los. Não, nós queremos abusar deles. E aí esses 2 anjos puxaram Ló e deixaram cegos todo mundo. Todos os que estavam rodeando a casa e tentavam, tateando. Nem mesmo os cegos pararam a sua acometida. Eles continuaram tateando a ver se encontravam a porta. É o que está escrito. Bom, todas essas coisas aconteceram lá no Antigo Testamento, e essas coisas são chamadas teofanias. A presença, aparecimento do próprio Deus. No versículo 10, referente a Melquisedeque, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. É difícil interpretar. Mas aqui o apóstolo nos dá uma dica. E por que é difícil interpretar? Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos habéis feito tais como que necessitados de leite e não de sólido mantimento. O apóstolo, por um lado, nos dá uma colher de chá. Não, está certo, isso é de difícil interpretação, essa questão de Melquisedeque, o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é de difícil interpretação. Mas sabem o que? É difícil de interpretar para os que não leem a palavra de Deus, que se tornam, por causa da sua ignorância da palavra de Deus, se tornam como que necessitados de leite. O beabá, tem que estar falando o beabá e não pode falar coisas mais adiantadas, porque a pessoa mal e mal sabe que a Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse. É o que está escrito aqui. E aí o apóstolo continua: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Que faz uma comparação com o ser humano. Quando é menino, tem que cuidar, tem que entender. É menino, ainda não entende muita coisa da vida. Indo para o capítulo 6, no versículo 20. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20. Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Onde?
no interior do véu, versículo 19, lá no verdadeiro tabernáculo que está nos céus, né? O verdadeiro templo de Deus que está nos próprios céus. O Senhor Jesus entrou. Capítulo 7, versículo 26 a 28. Né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, aqui se refere aos humanos, né, descendentes de Levi, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, na cruz do Calvário. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. E aqui nós vamos pular ao capítulo 9, nos versículos 22 a 28. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, né, as figuras que foram copiadas por Moisés, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou o Senhor Jesus para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, lá na cruz do Calvário. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, observem essa comparação, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Somos nós. Nós o esperamos para a salvação. Nos últimos dias, nos últimos meses, há uns anos, de uns anos para cá, os judeus clamando, pedindo que o seu Messias apareça. Lembra? E eles estão assim torcendo porque em qualquer momento o Messias vai aparecer. Nós sabemos quem é ele. Não é o Senhor Jesus. Eles não esperam o Senhor Jesus. Eles blasfemam do Senhor Jesus. Todos eles. Nós, pelo contrário, sabemos que em qualquer momento o Senhor Jesus há de aparecer, há de se manifestar. Naquele instante, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e arrebatados. Para subir e estar com o Senhor para sempre, nos ares. Estar nos ares para sempre? Não. Estar com o Senhor para sempre. E vamos ser arrebatados nos ares. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Por isso está escrito aí em Hebreus 9, 28. Cristo se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eu vou encerrar com o capítulo 8, versículo 1. Ora,
A suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. E ele teve, ele ofereceu a si mesmo. Lá no Evangelho de João, nós temos registrado o que ele disse acerca da sua morte. Ele afirma: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Seria impossível matar o autor da vida. Ele é a vida, mas ele entregou. Por isso está escrito nos evangelhos, quando retratam a sua morte, descrevem que ele, dando um grande brado, disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E ele se morreu, literalmente. 3 dias depois, ele retoma o seu corpo, porque era impossível que a morte o retivesse. É o que está escrito: impossível que a morte o retivesse. Retenhamos, como o apóstolo Paulo, firmemente a nossa confissão. Queira o Senhor Deus nos dar maior esclarecimento sobre esta questão do sumo sacerdócio segundo Melquisedeque, porque é por esse sumo sacerdócio que cada um de nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. A lei passou e foi introduzida uma nova aliança superior àquela primeira. Portanto, ninguém nos perturbe, diz o apóstolo, ninguém nos perturbe, querendo que descanse tal dia, que não coma isto, que não coma aquilo. Nós não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento, estamos debaixo da lei do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, dessa ordem, o Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Que queira o Senhor nos conceder compreensão maior deste assunto. Amém. Amém.